Olá, eu sou Thaís e esse é o Tarol, e hoje nós temos duas opções aqui como recado da espiritualidade, tá? Vai ser um vídeo bem rapidinho, só de um recadinho, mas que às vezes pode ressoar com o seu momento e pode te ajudar de alguma forma, tá bom? Trouxe a pirita e trouxe a pedrinha da lua. Então, se você precisar aí de um momento para se conectar, escolher com calma, fica à vontade, que a gente já vai começar aqui com a pirita, a primeira opção. Já se inscreveu, já deixou seu like? Isso é importante também, porque outras pessoas que de repente estão precisando de alguma mensagem nesse momento, é uma forma do YouTube entregar o meu vídeo. Eu fiquei parada por mais ou menos uns 6 meses por conta de um objetivo profissional barra pessoal e não tive nenhuma oportunidade de jogar tarô com frequência. Então eu tô voltando agora. E nisso o YouTube precisa voltar a entregar os meus vídeos para as outras pessoas também. Então eu peço essa ajuda para você que está ouvindo essa tiragem. Vamos lá, então, você que escolheu a pirita, um recado da espiritualidade para o seu momento atual. Um recado. Sonho, esse aqui é o 6 de copas. Vamos lá. Vou tirar todas as cartas, tá bom? Se as cartas caírem aqui na mesa, eu vou colocar de volta no baralho, porque eu tô com o dedo cortado e as coisas estão caindo muito da minha mão por causa disso. Vamos lá. Recado da espiritualidade para o seu momento atual. Cara, vejo sucesso, tá? Então, assim, se você tá aí sonhando, achando que tá se iludindo com algo, não tá não, tá? Tem algo concreto pra você nesse momento, tá? Pode ser, de repente, você sonhando aí com um grande amor, né? Ou sonhando mesmo com um futuro melhor para a relação de vocês, caso você esteja numa relação, né? O que eu vejo aqui, com o 9 de ouros principalmente, é que eu posso estar falando com mulheres que não são casadas ainda, tá? Mas que podem estar num relacionamento, ou que moram sozinhas, ou que já tem aí um patrimônio, que já tem sucesso profissional, que tem estabilidade material, né? Então, assim, aqui se você tem um sonho, por exemplo, né? O Pajem de Copas vem falando dos filhos também. Então, se você tem um sonho aí de ter um filho, pode ser que isso esteja a caminho para você, tá? Ou melhor, as energias estão abertas para isso, né? De repente está nos seus caminhos. O que eu vejo é que você tem triunfo naquilo que você faz, você chegou onde você chegou por mérito seu, né? Com as suas conquistas pessoais, e tá tudo bem também sonhar, né? Tá tudo bem querer colocar no papel, tirar do papel os seus sonhos todos, mesmo que isso implique, de repente, ter uma criança, ter um neto, né? Às vezes você já pode ser avó, avô, enfim, e de repente você tá mais sozinho agora, ou você não tem um companheiro, né? Mas de repente tem filhos que já estão em idade aí, de repente, de ter filhos, né? Então aqui também tem essa possibilidade, né? De você sonhando com um neto, com um pet também, né? Às vezes você quer muito e aí fica imaginando como que vai ser, como que não vai ser, mas por questões materiais às vezes opta por não ter, mas o que eu vejo aqui é que você tem condições, tá? E aqui se você também passou, isso aqui é o fundo do deck, tá? Se você tá passando aí por um momento de descanso emocional, mental, ou se você está se recuperando de uma doença ou de uma situação que aconteceu que foi complicada para você de alguma forma, né? Eu vejo que tem sucesso também. Então, é só você passar por essa fase aí da convalescência, né? Você se recuperar, né? Às vezes você pode ter tido alguma perda, às vezes você pode ter visto outra pessoa tendo alguma perda e isso impactou em você de alguma forma e você tá assim, gente, às vezes aconteceu uma situação que interrompeu um sonho que você tinha, tá? Independente de qual seja. Para alguns aqui, algumas mulheres principalmente, pode ser uma gestação, tá? Quando você está se recuperando de uma perda gestacional, essa carta aqui costuma cair também, né? Então aqui também vem falando das crianças, das crianças. Então o que eu vejo o seu sonho vai se tornar realidade, tá? Tem energias abertas para isso, tá bom? Deixa eu ver aqui para você mais uma cartinha aqui, no caso do Osho.
Tem energias para isso. Se você também tá com algum animalzinho passando por recuperação aí, às vezes fez uma cirurgia, ou às vezes tá internadinho, ou às vezes tá dodói mesmo, tá? Então, o que eu vejo aqui tem aí uma vitória também, tá? 4 de ouros. A intensidade, esse aqui é o cavaleiro de paus, tá? Então, aqui também, se você tiver passado por alguma questão financeira, eu vejo que vai dar um turbo aí, tá? Vai dar um turbo. Às vezes você precisa também se desgarrar um pouco dessas questões materiais, você pode estar muito preso segurando alguma coisa. Às vezes você pode estar conquistando muitos bens materiais, tendo uma estrutura material maior e você não quer se abrir. E às vezes isso pode ser também uma resposta porque você está passando nesse momento. Até quando ou como eu estou aberta para receber, né, alguma mensagem, até onde eu estou aberta para receber um pet, até onde eu estou aberto para receber um filho, um neto, ou até uma pessoa idosa no seu contexto, tá? Até onde eu estou aberto, será que isso vai invadir a minha privacidade, a minha casa, aquilo que eu conquistei, né? Então, aqui o que eu vejo é você buscando também um pouco mais de intensidade, até com questões materiais para realizar algo, ou então tendo alguns momentos aí de impulso, né? Com relação a essas questões que você está passando, tá? Para alguns aqui são questões materiais, para outros são questões energéticas mesmo, tá bom? Então aqui o que eu vejo você precisa trazer um pouco mais, eu não tô falando de sair gastando seu dinheiro, tá? Mas soltar um pouco mais seu dinheiro, para que essa energia circule um pouco mais fácil. Às vezes a resposta está nas suas questões materiais, às vezes você está tão ali preso em uma questão, em uma situação, nos teus bens, na tua estrutura hoje, e você não dá espaço para algo maior se realizar. Então aqui há uma necessidade de você observar isso, porque se você quer realizar sonhos, e esses sonhos dependem, de repente, até da espiritualidade, né, o naipe de pausa aqui vem falando também da espiritualidade, talvez você esteja sendo trabalhada para entender que você pode realizar tudo que você quiser sem necessariamente ficar dependente de questões financeiras, né? Ou então, às vezes, você tá assim, não, mas eu tô sozinha hoje, eu tô solteira, tô falando com a maioria mulheres aqui no meu canal, por isso que eu falo no feminino, então adapte se você for homem. Então, às vezes você pode estar muito presa à sua estabilidade da forma como né? E aqui tá pedindo para você se abrir um pouco mais. Entender que você não vai perder, porque aqui eu vejo vitória, né? Você não vai perder o seu triunfo, não vai cair do cavalo se você se abrir um pouco mais, expandir um pouco mais a sua energia para, de repente, gastar o seu dinheiro com alguma coisa. Carta do foco. O foco expande, né? O foco expande. Então, veja no que você está focando hoje. Se você estiver focando só ali nos sonhos, né? Naquela coisa mais melancólica também, né? Naquela... como que fala, gente? Quando a gente fica... Gente, me fugiu a palavra. Nostálgico. Se você estiver só olhando pro passado também, né? Você pode ver que ela tá olhando pro passado, que se você estiver focando só nas coisas que já aconteceram, você não vai realizar nada lá na frente. Você vai ficar sempre projetando as coisas como seu passado, né? Então aqui o lance no que você tá colocando seu foco hoje? Você quer expandir? Você quer crescer? Porque aqui tem espaço para crescimento, porque você já tem um crescimento natural, né? De infraestrutura, de material, de corpo, você consegue se dar muito luxo dentro da sua condição, dentro do que você entende por luxo, né? E é lembrar que o foco vai segmentando também a nossa energia. Se a gente ficar ali botando muito foco em determinada coisa, a gente vai drenando a nossa energia, a gente vai intensificando, né? A gente tem a carta da intensidade aqui, intensificando demais a nossa energia naquele ponto que às vezes você precisa se abrir um pouco mais para que as coisas fluam, tá? Se fez sentido para você alguma coisa que eu falei, dê um like, se inscreva aqui no canal e vamos para a segunda opção. Segunda opção, vamos lá, você que escolheu a pedrinha da estrela. Vamos lá, se você escolheu a pedrinha da estrela, eu já peço para você deixar seu like, se inscrever. Pro YouTube entregar esse vídeo para outras pessoas que também precisam dessa mensagem. E eu tô pedindo porque, além de tudo, eu fiquei 6 meses parada. Então o YouTube demora um pouco para entregar os meus vídeos.
Por isso que estou pedindo para você se inscrever, deixar seu like, deixar aqui nos comentários também que vídeo você gostaria de assistir aqui, tá bom? Vamos aqui então, recado da espiritualidade para o seu momento atual. Vamos lá. Eu tô com o dedo cortado, então se as cartas caírem todas eu não vou considerar, tá? Se cair uma ou outra, ok, mas se cair muitas eu não vou considerar porque as coisas estão caindo da minha mão. Vamos lá então, recado da espiritualidade para o seu momento atual. Solitude. Carta do eremita, né? Vamos tirar logo aqui 3 cartinhas. É uma tiragem rápida para o seu momento, né? Um recado da espiritualidade para o seu momento atual. Vamos ver o que o tarô tem para revelar. Rei de Paus. A carta dos enamorados. 2 de espadas. Bom, o que eu vejo aqui, logo de cara, é indecisão, né? Sim, eu não sei se você tá envolvida com alguém ou se você é essa pessoa que está indecisa, tá? Aqui tá um pouco mais forte a outra pessoa, tá? Tem alguma questão aí que essa pessoa está indecisa com relação ao relacionamento, tá? Dela. Ou, como eu falei, pode ser você também, às vezes é você que tá aqui preocupada, indecisa com o que vai fazer diante de uma situação, né? Pode ser que você esteja se relacionando com uma pessoa mais velha ou você seja a pessoa mais velha dessa relação. Você pode estar passando por algum momento de insegurança aqui, tá? Mas o que eu vejo logo de cara é que você vai saber as respostas que você precisa ter, né? A carta da solitude aqui, a carta do eremita, né, basicamente, vem falando que você já sabe as respostas e que às vezes você só precisa silenciar para se conectar com essa luz, né? Aqui a luz tá exterior, mas na verdade reflete, né? Se você observar, é a luz dessa pessoa, ou seja, de você aí, que tá iluminando o caminho. Então você já sabe, aqui pede até para você pedir apoio aí à espiritualidade, se isso ressoar contigo, tá? Mas aqui eu vejo uma tomada de decisão, inclusive. Às vezes você precisa tomar uma decisão com relação a uma pessoa, ou essa pessoa está aí precisando tomar uma decisão também com relação a você. Eu vejo você ou essa pessoa um pouquinho em cima do muro, tá? Mas de alguma forma vejo que tem potencial para essa situação se resolver, né? Nós temos basicamente 3 cartas aqui bem positivas. O que quer que você escolha, o que quer que você se decida, principalmente com relação à tua vida amorosa, vai ser uma escolha que vai te trazer alegria, tá? Aqui pede só para você tomar um pouquinho de cuidado, né? O fundo do deck é o diabo. Você pode estar ansioso aí por alguma situação, ou pode até ser porque você está amarrada energeticamente a uma outra pessoa. Às vezes você precisa olhar para dentro de você para saber quais são os seus sentimentos com relação a essa pessoa que você está carregando aí, que não está de repente contigo mais, tá? Aqui, outra parte aqui do fundo do deck, né? A gente tem aqui um 3 de copas. Pode ser que essa pessoa que você pensou esteja realmente precisando escolher entre as opções que ela tem, tá? Mas quaisquer que sejam essas decisões que precisam ser tomadas, seja por você, seja pela outra pessoa, precisa de um posicionamento mesmo, sabe? De bater no peito e se decidir, e é isso, vamos pra frente, tá? Às vezes você pode estar com uma pessoa mais velha, eu não sei se eu falei isso já, né? Mas pode ser uma pessoa com uma diferença de idade grande para você, ou você pode ter uma diferença grande de idade para essa pessoa, tá? Então, cuidado com a ansiedade e cuidado também para não fazer suas escolhas com base em cunho de atração sexual apenas, tá? Porque a vida é muito além disso, porque eu vejo muita atração, muito fogo, muita química, muito tudo aqui, né? Então, só toma um pouquinho de cuidado com isso, para suas escolhas serem... para você poder tirar essas vendas, né? Principalmente com relação ao cunho de corpo, cunho sexual, para tomar suas melhores decisões, tá? Então, o recado da espiritualidade para o seu momento atual é se posicionar. Às vezes você precisa até entrar em contato com essa pessoa mesmo e falar, cara, qual é a tua? Você tá comigo ou não tá? Né? Então, se você não tá, vaza. Ou se você tá, esteja só comigo, sabe? Às vezes precisa de posicionamento seu. E não necessariamente falar mesmo, porque eu vejo aqui que é mais um posicionamento
interno seu, interior. Então, a partir do momento que você muda a sua energia interior, o externo automaticamente se molda. Então, você não precisa ficar com medo, não, tá? Se você tá com medo aí de alguma coisa, de não ser escolhida, ou de a pessoa ter contatinhos, da pessoa focar em outra coisa que toma o tempo que vocês teriam juntos. É tudo uma questão energética e de posicionamento, tá? Vamos tirar aqui mais duas. Ó, a carta da lua aqui, né? A carta do silêncio. A carta da lua, ela já mostra aqui que você precisa enxergar as coisas como elas são. Então, se você tá muito iludida aí com alguém, põe um pezinho no chão, tá? Põe um pezinho no chão. Às vezes você fantasia alguma coisa, né? Às vezes você pode até estar fantasiando isso aqui. Às vezes nem existe isso aqui, entendeu? Então, se decida por você. Se decida por essa relação. Eu tô vendo o que é questão amorosa, tá? E aqui, a paixão, tá? A paixão. Então, você pode ver que tem uma pessoa aqui, e o Rei de Paus, ele é uma pessoa que é a paixão, né? É o fogo ali. Então, às vezes pede pra você, cara, não se ilude nesse sentido, de achar que só porque a pessoa tá ali atraída, conectada, magnética contigo, que ela tem outras pessoas. Não, ela é assim contigo, tá? Eu vou jogando as informações aqui, você vai colhendo o que é seu, tá? Também aqui vem pedindo pra você não se sentir insegura, né? Tô vendo pessoas aqui, um recado da espiritualidade pro seu momento atual é pra você não se sentir insegura, tá? A carta da lua, ela vem falando também das nossas inseguranças, do nosso inconsciente. Com o 5 de ouros, eu venho vendo aqui que você tá se sentindo bem, ou preterida de alguma forma, ou se achando preterida de alguma forma. Às vezes nem tá, né? Porque como a carta da lua vem me falando de algo que às vezes nem existe, mas que tá aí no seu inconsciente, às vezes você pode estar se conectando aí com as suas sombras, né? E se guiando por isso, se guiando por elas. E não tá, não é, tá? Não é pra ser. Tá? Que tem muito potencial para você sair de cima do muro e resolver essa situação, né? Mas a pessoa vai me rejeitar. Que bom. Se for para ser assim, você seguir tua vida, minha amiga, que bom. Vai ter um momento de sofrimento, vai ter um momento para você olhar, vai. Só que isso não diz nada, você entende? É como se fosse só um momento, como se fosse só um momento de reflexão, um momento de você parar, um momento de você olhar pra dentro. Mas isso não define o teu futuro e nem define quem você é, tá? Eu vou falando, às vezes parece... Pra mim não vai fazendo sentido quando eu vou falando, mas eu sei que pra algumas pessoas pode estar ressoando. Você vai pegar a parte que é sua dessa mensagem, porque isso aqui é uma tiragem coletiva de tarô, tá bom? Vamos aqui, mais um conselho pra você. O tarô é incrível, as energias não mentem, né? Então aqui, olha, a gente tá falando de sexo também. Você pode estar se sentindo inseguro na cama. Às vezes você é uma pessoa, por ser mais velha, né, que a pessoa, né? Ou por essa pessoa ser uma pessoa mais velha e você achar que, você é muito mais jovem, essa pessoa, vai trocar, vai ter uma outra opção. Mas aqui o que eu vejo se conecte mesmo, sabe? Com a sua sexualidade em primeiro lugar, com os seus prazeres, para que você, inclusive aqui, ó, a carta do diabo vem falando dos prazeres. Às vezes você tá aí com outras pessoas, né? Tendo que tomar uma decisão, tá envolvida sexualmente com outras pessoas, né? Só que aqui pede para você trabalhar um pouco mais essa energia do sexo, tá? E eu não tô falando de sair fazendo tudo com todo mundo, não. Tá? Eu tô falando de você olhar para como você se comporta com relação a isso. O que vem quando você tá nesse momento com alguém, quais são as suas inseguranças, quais são os seus medos. Porque eu vejo um 5 de ouros aqui, eu vejo alguém que pode ter sido rejeitado também por esse motivo. Então, aqui pede para você olhar, tá? Olha para essa situação, recado da espiritualidade pro seu momento atual e às vezes até você procurar e aí ir em locais confiáveis, pelo amor de Deus, se for para fazer isso, faça em locais confiáveis, com pessoas confiáveis, tá? E aí você vai ter que pesquisar, você vai ter que fazer sua busca, a gente tá só orientando aqui. Massagem tântrica pode te ajudar bastante, tá bom? Então, acredito que para você, nesse momento, seja interessante olhar para essa situação. Às vezes você tá muito tempo sem, né? E aí tá ali naquele fogo no parquinho e tal. Então aqui um dos recados da espiritualidade é que pode ser que tenha alguém aí, mas que esteja envolvida com outras pessoas, já vou te avisar, que esteja conectada a você, que esteja te desejando muito, né? Mas que tem um potencial aí para desenrolar alguma coisa química, tá? Mas não fique pensando que essa pessoa é uma pessoa
ruim só por causa disso, tá? Às vezes é o momento de vocês dois. Às vezes você tá nesse momento de conhecer outras pessoas, nesse ponto de vista. Às vezes essa pessoa faz parte desse contexto e tá com outras pessoas também, paciência. Mas aí é posicionamento. Se você quer essa pessoa, se essa pessoa te quer, se posicione, tá? Deixe suas inseguranças de lado. Tá vendo pessoas muito inseguras porque já passaram por muita coisa. Porque já foram preteridas, porque já foram rejeitadas, tá? Principalmente nesse contexto sexual. Então, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei, dê um like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!